vida, de mera vida, de vida nua, isolada dentro do seu próprio modo de existir. Então, ele é essa vida que não cabe mais dentro da cidade e que vive ao mesmo tempo nos arredores da cidade, continua sendo um ser humano, mas que ao mesmo tempo, como ser humano, já não é um ser humano integrado dentro da lógica da democracia, da vida, da ordem, daquilo que é a sociedade tal qual nós a conhecemos. Então, ele não pode mais conviver com os outros. Era um sujeito que, tendo cometido algum crime, tendo feito alguma coisa desagradável dentro do contexto jurídico, ele era lançado para fora da sociedade e ia viver, por exemplo, nos arredores da cidade. Ele não podia ser morto dentro de um ritual, qualquer que fosse, ele não podia ser sacrificado, porque ele já era considerado sacro. A palavra sacro significa que algo que é sacralizado não pode mais conviver, não pode mais fazer parte do convívio dos outros. Nós vivemos assim no profano. O profano é o democrático, é todo mundo junto. O sagrado é aquilo que não é democrático, aquilo que pertence a uma outra esfera, aquilo que está em outro território, aquilo que pertence ao divino ou pertence ao além da vida humana. Ele era dado como morto, embora não estivesse morto. Ninguém podia matá-lo. Mas, ao mesmo tempo, não se podia matá-lo dentro de um ritual que fosse religioso, nem de um ritual que fosse jurídico. O que se podia fazer com ele, então? Qualquer pessoa que o encontrasse esse sujeito, um mendigo, nos arredores da cidade, e o matasse, na hora que fosse perguntado, na hora que aparecia o corpo, mas quem matou? Ele podia dizer, eu matei, mas ele não tem problema porque ele era homo sacer. Então, o sujeito que matasse o homo sacer, ele era inimputável. Em que sentido? No sentido de que, sendo assassinado, ninguém seria culpado pelo assassinato do homo sacer. Ele foi excluído da comunidade religiosa e de toda a vida política. Não pode participar dos ritos de sua gens, nem cumprir qualquer ato jurídico válido. Além disso, visto que qualquer um pode matá-lo sem cometer homicídio, a sua inteira existência é reduzida a uma vida nua, despojada de todo o direito que ele pode somente salvar em uma perpétua fuga ou evadindo-se em um país estrangeiro. E ele comenta assim que o poder político, o poder governamental, o poder organizado, esse poder, então, ele percebeu a existência desse corpo e continuou ao longo da história fazendo uso dessa figura. E ele diz que essa figura começa a reaparecer na estrutura política moderna nessas situações. É o mendigo, é a mulher, o refugiado. Essa figura, então, que ao mesmo tempo que é humana e que deveria ser reconhecida como tal, não pertence à estrutura da sociedade. Não adianta, em relação a essas pessoas, nós fazermos simplesmente um pedido de que haja ética. O que é a ética? A ética é eu discutir com você aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu considero que é o melhor dentro de uma sociedade em relação às minhas próprias ações. Mas esse sujeito, ele, sendo humano, ele não é sujeito de direito. E ele, em relação a ele, nenhuma ética vai poder dar conta de nada. Nem, inclusive, essa coisa toda que se conversa hoje em dia, chamando de direitos humanos. Os direitos humanos, eles também não vão poder dar conta da existência dessa mera vida, dessa vida nua, desse sujeito que está dentro da nossa cultura vivendo como um excluído, enquanto ao mesmo tempo é um incluído dentro da estrutura. E que é uma figura que nos aterroriza, que nos assusta, mas que ao mesmo tempo está dentro da nossa ordem. Esse sujeito que perambula pelas ruas, sendo a rua o lugar onde ele pode ser morto, esse sujeito inclusive podemos ser nós. Hoje em dia, dentro da estrutura política, o que acontece é que todos nós somos de fato isso. Somos homines sacri. Todos nós somos figuras passíveis de morte dentro de uma estrutura em que o privado e o público, a casa e a rua já estão confusas entre si. Aquilo que é poder do Estado de proteger-nos e aquilo que é poder de polícia de matar-nos, isso tudo está confuso. Nessa confusão entre os poderes e entre essa ordem do poder que divide privado e público, economia e política, entra em vigência novamente aquilo que o Hobbes chamava de estado de natureza. Vocês lembram dessa figura? O que era o estado de natureza, gente? O estado de natureza era o desejo
que os indivíduos têm de matar uns aos outros. O estado dos homens sem a sociedade civil, ao qual podemos corretamente chamar de estado de natureza, nada mais é que uma guerra de todos contra todos. E nesta guerra, todos os homens têm direitos iguais sobre todas as coisas. E todos os homens, assim que entendem essa condição odiosa, desejam livrar-se desta miséria. Mas isto não pode ser feito ao menos que, através de um pacto, abdiquem do direito pelo qual todos são possuidores de todas as coisas. Como é possível falar ainda hoje de um desejo desses? O que significaria matar uns aos outros? No estado de natureza, nós não teríamos proteção em relação à possibilidade de sermos mortos pelo outro. Então, no estado de natureza, não é apenas a morte do outro que eu assisto como espetáculo. No estado de natureza, é a minha morte que se torna possível. E onde que a minha morte se torna possível? Se torna possível desde um tiro que você pode levar na rua. Desculpem falar isso, mas é um fato. Você pode, não é? Enfim, você pode ser morto dentro da própria medicina. Você pode, no caso das mulheres, fica ainda mais fácil de citar como exemplo, porque não talvez não na nossa classe social, mas nas classes sociais menos favorecidas econômica e culturalmente, as mulheres são frequentemente assassinadas. Então, assim, a ameaça de morte, ela não deixa de existir. E se a gente pensa que a nossa vida está mais protegida, na verdade isso é uma ilusão que nos agrada, enfim, ou uma esperança assim, com a qual é bem importante conviver, justamente para que a vida não se torne uma coisa insuportável.